A paz seja convosco. Eu sou o pastor Erivelton da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de São Roque de Minas. Nós estamos aqui para trazer para você, à luz da Bíblia, o significado da morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua ressurreição, que é o ápice das festividades, que estão acontecendo essa semana. Muitas pessoas estão participando dessas festividades, dessas comemorações, e às vezes nem sabe, na verdade, o porquê que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, pois isso foi uma determinação de Deus. O profeta Isaías escreveu lá no capítulo 53, do seu livro, que Jesus Cristo teria que passar por muitas dificuldades, muitos problemas, muita humilhação e ser massacrado. Essa é a palavra forte, de se dizer, mas é essa mesma palavra, massacrado, moído pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades. Então, para que você entenda o porquê, qual foi a causa de tudo isso, nós vamos agora fazer uma leitura lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 19, nós vamos fazer essa leitura. Então está escrito da seguinte forma: pois pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só homem, Jesus Cristo. Pois, assim como por um só homem e uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O que acontece nessa passagem que nós acabamos de ler? Isso mostra que pela ofensa, pela desobediência, o pecado de um só homem, a saber, Adão, lá no Jardim do Éden, a morte ela veio a todos os homens, porque o homem até então era um ser que seria eterno, ele não morreria. Porque quando Deus criou o homem, ele usou a seguinte frase: façamos o homem. Significa que Deus não estava fazendo o homem ali sozinho. Ali estava com ele o Filho e o Espírito Santo. Então ele disse, façamos o homem, como eu já disse, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus ali criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, assim como está na palavra de Deus. E ali Deus ordenou o homem que vivesse no paraíso, no Éden, e que ele pudesse desfrutar de tudo que o Éden oferecia, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão então e Eva, eles são enganados, eles são levados a desobedecer a ordem de Deus. E pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado, a morte, pois a palavra de Deus diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. É por isso que muitas pessoas estão morrendo, perdendo suas vidas precocemente, muitos morrendo de formas terríveis, trágicas, na prática do pecado. Mas Jesus Cristo, então, ele começa a fazer parte dessa história desde o princípio, desde que as coisas foram criadas. Está relatado lá no Evangelho de João que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ali, na desobediência de Adão, Deus ele entra com um recurso.
Ali mesmo no jardim do Éden, Deus, quando ele sentencia o homem, sentencia a mulher, ele também sentencia a serpente. E ele fala que do ventre da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então é por isso que Paulo escreve aos Romanos aqui no capítulo 5 e no versículo 17, 18 e 19, o que nós acabamos de ler agora, né, que por um homem entrou o pecado, né, e a morte, e por um homem também entrou a justiça, porque todas as pessoas são justificadas em Cristo Jesus. E eu preparei aqui uma outra leitura no Evangelho de João, no capítulo de número 1, para nós entendermos, né, a primeira incumbência de Jesus dada por Deus foi que ele viesse através do ventre da mulher para pisar na cabeça da serpente, a saber, o diabo. A segunda incumbência, né, que Deus enviou Jesus para fazer é a seguinte. Vamos ler no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 9, o seguinte: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo no mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para que Jesus ele veio trazer a salvação ao povo de Deus, ao povo de Israel, a nação eleita de Deus, segundo a palavra de Deus nos diz. Mas o seu povo ele não o recebeu, não o aceitou. Então essa salvação ela foi estendida a todos aqueles que creem em Jesus, que creem no nome de Jesus. E Jesus Cristo então ali ele fez uma obra de salvação. Jesus Cristo ele veio buscar, né, o que havia se perdido lá no jardim do Éden através de Adão e Eva, né, através do ato que Adão e Eva cometeu ali no paraíso, no jardim do Éden. Tanto é que a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, por que dessas comemorações dessa Semana Santa, né? A crucificação, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, né, que as pessoas estão revivendo nessa semana, esse é o porquê, né, que Deus ele perdeu o contato do homem lá no jardim do Éden, mas logo em seguida ele restabeleceu. Ele ali já tinha projetado que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade, para livrar a humanidade daquele pecado que Adão e Eva haviam cometido e que foi transposto a todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, pois toda a terra é descendência de Adão e Eva, pois a criação começou neles. Então, meu querido telespectador, o que acontece é que a misericórdia de Deus se manifestou através de Jesus para com a humanidade. Jesus Cristo ele veio para ser o caminho, ele veio para guiar o homem de volta para Deus. Então, o homem não entendeu e já era propósito de Deus realmente que Jesus Cristo fosse colocado na cruz, fosse crucificado. Mas talvez muitas pessoas perderam a oportunidade de entender qual foi esse verdadeiro motivo de Jesus Cristo ter vindo à terra, né? Ele veio para ser a luz dos homens, ele veio para desfazer, né, a obra que o diabo realizou ali no jardim do Éden, enganando a Eva. Ele veio para ser o caminho, né,
do homem de volta para Deus. Então, querido, isso é o significado de tudo que está acontecendo. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa derramar sobre você a bênção do entendimento, a unção do entendimento, né? Que você possa observar tudo que foi lido, tudo que está na palavra de Deus. Não está na minha Bíblia, está em todas as Bíblias, né, originais, porque hoje tem sido renovada muitas Bíblias por aí. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos que trazer tudo do original. E a palavra de Deus, ela é uma palavra de vida, é uma palavra para abençoar a sua vida, para trazer esclarecimentos. E é necessário que você esteja sempre lendo a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus, né? Por quê? Porque o caminho para a humanidade é esse que morreu na cruz do Calvário, é esse que foi crucificado, mas que hoje nós o adoramos em espírito e em verdade, né? Nós o adoramos da forma que ele é, da forma que ele está, assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por todos aqueles que nele creem. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo programa Aliança com Deus, em o nome de Jesus.